pessoas estranhas. Mas não mais estranhas do que você! Brinde a você, telespectador, e seja bem-vindo ao estranho mundo de Zé do Caixão. Hoje, com uma entrevista com o rei do rap, MV Bill. Então, ver a drogas pesadas como o crack, por exemplo, exercer uma dupla função de levar tragédia e, ao mesmo tempo, um alento com o dinheiro sujo que ele promove, isso me causou uma confusão muito grande na minha cabeça. Não tem jeito, todos estão nervosos, eu, a equipe e vocês também. Quando lerem e ouvirem a carta que eu recebi na internet. São cartas de horror, são cartas cheias de sangue. Isso é bom, muito bom para mim e para o Capetinha. Vamos lá ver uma das cartas que chegou agora. Vamos sim, mestre. Tem uma aqui do Edilson do Mato Grosso. Edilson de Mato Grosso. Vamos ver o que ele quer. Senhor José do Caixão, gosto muito de comer comidas exóticas. Tenho um amigo coreano que já comeu cachorro e diz que é muito bom. Eu queria muito experimentar, mas aqui na cidade é muito difícil achar cachorro para comer. Por que os brasileiros têm tanto preconceito contra quem come cachorro? Olha, eu acho que há coisas que você está enganado, não é um preconceito. Nós temos uma carrocinha que pega os cachorros, e você que quer tanto cachorro, é só chegar lá, porque eles pegam os cachorros, às vezes, para fazer sabão. E se tem gente que gosta da carne, eles dão de graça. E você tem carne de cachorro para comer de graça. Não há esse preconceito, não. Pode ser que tenha até preconceito com carne de gato, por uma questão realmente de opinião de cada um. Mas carne de cachorro, meu amigo, os coreanos gostam, os japoneses gostam. E por que não dizer que muitos brasileiros, lá no Dom Pedro, quando você come aquele churrasquinho, não vai pensar que aquele churrasquinho é de gato, não. Com certeza é de cachorro que eles falam, os vira-lata que estão na rua. Às vezes você come até um pedacinho melhor, é um cachorro de raça. Então não tenha preconceito com isso, tá bom, amigo? Essa é muito boa. E agora, telespectador, você ouviu a carta dele? Mande outra mais ou menos estranha como essa, que é muito bom da gente realmente ler e passar mensagem para você. Estou aguardando as suas cartas. O endereço está na sua televisão, ok? O estranho mundo de Zé do Caixão tem a honra de entrevistar hoje o grande nome do rap brasileiro, MV Bill. E aí, Bill? Tudo legal? 100%? Estamos aí na luta. Vamos realmente entrar nessa vocação pelo rap. Como tudo começou? Bom, eu conheci... Tinha muita música na sua casa? Muita música. Eu nasci num lar muito musical. Então, meu pai, por exemplo, ele tinha música para quando ele estava feliz, música para quando ele estava triste, Oi. música para quando ele estava brigado com a minha mãe. E ele tocava também, não? Ele era sambista. Ah, era sambista? Não que instrumentista, mas de composição. De composição, legal. E aí, no meio dessa salada musical, né, muito influenciado pelos meus pais, conheci o hip hop, né? O hip hop. Isso certo. em 88, que é uma música que cresceu muito mais, se desenvolveu muito mais nos Estados Unidos, mas que tem origem na África e num pesquisador que é um DJ jamaicano. Ah, um DJ jamaicano? Chamado Kool Herc, é o nome dele. Ah, isso que eu queria saber. Como é o nome? Kool Herc.
Kurrek. Aí nas viagens dele, é um nome engraçado, né? O nome é engraçado, Aí entre as viagens dele entre a América Central e a África do Sul, ele descobriu os cantos falados das tribos africanas, que era muito parecido com o tipo de música que se estava fazendo nos Estados Unidos, que deu origem ao rap. Que legal. Não, aí falando do nome, eu fico imaginando um gago para reproduzir, né? Como é que um gago vai falar? Mas é muito... Ele vai falar outra coisa, né? Pode sair outra coisa. Provavelmente. Mas me diz uma coisa, como é que você acha que o rap no Brasil, de repente, se desenvolveu tanto como está nesse momento? Pô, acho que o Zé teve um número muito grande de pessoas que acreditaram no rap, porque quando eu digo o hip hop, é como se fosse uma cultura com 4 elementos. É um movimento, no qual o rap é um deles. E o rap, ele teve muita perseguição, muitos preconceitos. Quais são os outros movimentos? Ah, sim, tem o break, que é uma dança, né? Você já deve ter visto. Já vi. Já deve ter visto em algum lugar. É meio desengonçado. Exatamente, essa é desengonçada. Que são os b-boys, né? Que são os grandes responsáveis pela cultura hip hop se expandir no mundo. Certo. Tem a arte do grafite, que é feita com color jet nas paredes. Muito bom. Tem o DJ, que é como se fosse a orquestra do hip hop, que muitas das vezes não possui instrumentos. E tem o rap, que é como se fosse a música que conduz esse movimento. MVB está em casa diretamente da CDD, minha comunidade. Mensageiro da verdade, assim me criei, depois que no hip hop de cabeça eu entrei. E o rap sofreu muitos preconceitos no Brasil por retratar uma realidade social que o Brasil não queria enxergar, por falar de coisas que nenhum outro tipo de música estava dizendo. Então tiveram várias pessoas importantes. Música denúncia, como se diz. Exatamente. Hoje ela fala até de outras coisas. Abriu-se mais o leque. Mas quando apareceu no Brasil, a denúncia social era um foco um assunto muito recorrente nas letras de rap. E isso fez com que algumas portas se fechassem. Eu tô ligado que a elite me odeia, me chama de bandido e diz que a mulher preta é feia. Mas, paralelo a isso, tiveram outras pessoas que enxergavam no rap uma forma de dar voz ao povo, que lutaram para que hoje a gente tivesse um espaço hoje um pouco maior. Que eu saiba, o público sempre apoiou também, né? Sempre curtiu, acho que essa que foi a nossa grande força. Mesmo nada tendo mais do que o grupo, exatamente, do público, né? Mesmo tendo portas fechadas, a gente sabia que tinha o apoio popular, né, que era o mais importante. E o que é que você acha da música de raiz brasileira, do samba, do maracatu e assim por diante? Cara, Você gosta? acho que esse eu adoro, acho que essa é a espinha dorsal para o crescimento do rap e para que ele continue ainda sendo uma música vanguardista, porque o rap ele surgiu de uma mistura. Nos Estados Unidos eles pegavam músicas do James Brown, do Funkadelic, Marvin Gaye, aquelas coisas mais antigas, e faziam uma transformação para fazer uma música atual de rap cantada em cima disso. E aí era uma forma de imortalizar aquele artista que estava sendo homenageado, no caso de James Brown, por exemplo, que é um ícone, e ao mesmo tempo de mostrar que é possível reviver uma coisa que já passada e transformar numa coisa nova, como se fosse um trabalho de reciclagem de uma música bacana que marcou, mas que não pode cair no esquecimento. E aí aqui Isso está acontecendo no Brasil também? Está acontecendo. Está acontecendo. Nos meus discos eu procuro bastante fazer isso. Eu já fiz isso com música do Bebeto, que é um cantor de samba rock aqui no Brasil. Já fiz isso com Jorge Ben, já fiz isso com Hildon, com música do Djavan, com música do Caetano, com música de Sandra de Sá. E penso que o Brasil, assim, por ter muita pluralidade musical, dá pra gente... Você vê, assim, uma música de raiz, uma ligação, o rap e a música de raiz. Sim. Eu acho que por conta da grandiosidade do nosso país, né, que tem uma dimensão de continente, eu acho que você pode ainda descobrir muitas formas de se fazer rap. Tem esses artistas que eu citei, que são músicos de MPB, mas acho que pode fazer um tipo de rap muito característico se misturar com música gaudéria do Rio Grande do Sul, se misturar com os tambores africanos da Bahia, Ui, que legal. se misturar com o congado de Minas Gerais, com o repente do Ceará,
com a embolada do Nordeste. Ou seja, tem muita música regional que pode transformar o nosso rap numa coisa única no mundo. Tem um intercâmbio do rap de vários estados aqui no Brasil, não? Existe, um estado para o outro. Existe uma conexão muito grande. Eu faço parte de uma organização que chama-se CUFA, que é a Central Única. Qual é o nome? CUFA. CUFA. É outra que também, que se for um cara Você gago... ajudou a fundar. Ajudei. Mas se for um cara gago também vai dar problema também. É mesmo, se for gago. É outro problema, o gago. E a CUFA significa Central Única das Favelas. E a gente criou bases de trabalhos sociais em várias partes do Brasil. E muitos desses jovens que trabalham e militam nessas bases são jovens ligados ao hip hop. Então acaba que a gente faz uma interligação entre estados de uma forma muito natural. A gente tem um curso de teatro lá na Cidade de Deus. Que bom. E é um curso que a gente também não tem essa prepotência. A gente já sabe tudo. E a gente está sempre dialogando com pessoas que têm muito mais experiência que nós. E a gente pega aquela experiência e põe no nosso dia a dia. Então já teve lá o Cacá Diegues dando aula de direção, o Caetano já foi lá para falar de trilha sonora, teve... A mulher do Caetano foi falar de captação de recursos, teve um outro que foi falar, o Rafael Dragô teve lá para falar de roteirização. E a gente ia ficar muito honrado, né? Se a gente pudesse ter a presença do seu Zé lá para falar. Entra em contato e a gente vê o que é que faz para dar uma chegada na... Pô, ia ser sensacional, os alunos iam amar. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo, aliás, a minha primeira experiência no cinema, que eu fui convidado pela Sandra Werneck. Ah, vai fazer? Eu acabei de fazer. Ah, acabou? Acabei Qual de é o fazer. filme? É um filme chamado Sonhos Roubados. Sonhos Roubados. Da Sandra Werneck, que dirigiu o filme do Sandra Cazuza. Werneck. Ela assistiu alguns videoclipes meus. Legal, o filme do Cazuza foi real. Eu estava bastante envolvido com o assunto que ela estava abordando nesse filme. Fiz um convite, fiz uns testes. E ela... Sobre o que é? É sobre maternidade precoce, gravidez precoce na adolescência, tem pedofilia, fala um pouco sobre prostituição, um assunto bem atual do Brasil. Pesado. É pesado. E agora vamos entrar no lado realmente forte. Ele escreveu sobre Falcão, o menino do tráfico, né? Sim. Conta essa experiência, que parece que foi para cinema. Então, a gente estava até falando de cinema, de primeira experiência no cinema. Certo. Eu falei do filme que eu participei da Sandra, que foi uma experiência como ator primeira. Certo. Mas a gente teve uma experiência de direção de documentário, que foi eu junto com o Celso Ataíde, que é meu parceiro em várias outras paradas. A gente rodou o Brasil inteiro, retratando a vida de jovens que são envolvidos com o tráfico de drogas. E só jovens do sexo masculino menor de idade. Se morrer, nasce outro que nem eu, pior ou melhor. Falcão não dorme, não. Ele descansa. E a gente acabou encontrando uma série de coisas que também dariam um filme de terror, pelas histórias que envolviam pais que eram ausentes, ou pais que acabavam batendo, estuprando seus próprios filhos. Estuprando a própria filha, filho. A gente acabou traçando um perfil social de jovens no Brasil inteiro que eram muito semelhantes, só mudava o sotaque, o tipo de droga que era traficado, às vezes o armamento que era mais pesado ou mais leve, mas na maioria das vezes eram jovens pretos, favelados e que vêm de famílias desestruturadas, só era criado pela mãe, como pai. Isso se transformou num programa de televisão que deu muita discussão, nos rendeu prêmios nacionais e internacionais, me permitiu discutir essa realidade com o Brasil inteiro, que via isso de uma forma talvez errônea, na minha opinião. Como é que é? De uma forma? De uma forma errada. De uma forma errada. Tipo, por quê? Porque acho que sempre o foco da discussão em relação ao jovem envolvido com a criminalidade era com um jovem algemado, de cabeça baixa, e uma autoridade falando por ele. E pela nossa história, pela nossa origem... Não era ele falando. Exatamente. Pela nossa origem, a gente conseguiu fazer esse jovem falar. Mas não no sentido de vangloriar a violência, mas de dizer quais são as causas. O que fez que chegasse a esse ponto. E aí, sabendo das causas, a gente poderia ter um trabalho de antecipação à violência. E esse foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz em toda a minha vida, porque ele ainda se desdobrou no lançamento de 3 livros. Opa! O primeiro chama-se Cabeça de Porco.
Cabeça de Porco. Ótimo nome de filme também, Nossa, né? Cabeça de Porco, nome bom, legal, né? bem forte. E Nesse eu divido a autoria com o você Celso. sabe que eu usava porco para fazer várias coisas. Eu vi. Eu uso para cortar o pescoço do cara, porco, muito. Eu vi, na verdade, eu tenho duas coisas que eu vi a seu respeito. Eu tenho um documentário em casa que chama-se José Mojica. Sim. E vi um também na televisão que contava as suas técnicas também do sangue de porco. Do sangue de porco. Então, cabeça de porco é um Da cabeça ótimo de porco. nome. Já estamos começando a nossa parceria. Tá. Vamos lá. Aí nesse livro tem parceria, eu fiz em parceria com o Celso Ataíde e junto com o Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo e cientista social. E na sequência lançamos o Falcão Meninos do Tráfico, com o mesmo nome do documentário. E depois fizemos o Meninas e o Tráfico. Porque a gente descobriu muitas meninas. A gente descobriu um número muito grande de meninas também que acabavam se envolvendo com crime por conta de uma relação amorosa com alguém que já era do crime. E elas eram, às vezes, muito mais punidas do que os homens. Um outro trabalho louco também que rendeu. Teve algum caso assim que te deixou marcado? Sim, tiveram vários, seu Zé, mas assim eu destacaria acho que um de uma menina, uma senhora, na verdade, né, que a gente apelidava ela de tia do lanche, porque ela saía nas madrugadas assim nas favelas, a gente acompanhava ela, ela ia com uma bicicleta, né, levando para vender nas bocas de fumo, os caras que estavam no tráfico de drogas. Ela vendendo bolinho, café com leite, suco, pão com manteiga, vendendo café para os caras da boca. E aí eu perguntei para ela por que ela não fazia aquele mesmo trabalho no ponto de ônibus, na porta de uma obra, de uma construção. Ela disse que o dinheiro que ela ganhava ali era muito mais do que ela poderia ganhar vendendo nas ruas. Com certeza. E aí ela me mostrou de que forma ela lavava o dinheiro que ela conseguia no tráfico. Ela me levou na casa dela. Ela me mostrou a despensa dela cheia de comida, me mostrou os materiais de escolar que ela compra para a filha, obra na casa. Eu fiquei com uma grande dúvida. Essa mulher, será que ela alimenta a sua família ou ela está alimentando o tráfico de drogas? Exatamente. Que renderia um outro documentário. Então, ver a drogas pesadas como o crack, por exemplo, exercendo uma dupla função de levar tragédia e, ao mesmo tempo, um alento com o dinheiro sujo que ele promove, isso me causou uma confusão muito grande na minha cabeça. Você já pensou em entrar para a política, Bill? Não é muito meu foco, não. No ano passado, até o Caetano levantou essa bola lá na CDD, na Cidade de Deus, no evento que a gente fez. E muitas pessoas começaram a comentar que seria bom se eu fosse candidato ao Senado, a deputado federal. Eu penso que essas... Para representar uma renovação, você ia representar isso. Eu penso que essas instituições, que esses setores precisam de renovação. Só entra canalha lá dentro, cada vez pior, pô. O negócio tá terrível. O cara sai daqui falando fino, entra lá falando grosso. Outro sai falando grosso, chega lá afina e tal, porque o pasto é muito bom, mas muda o caráter de todo mundo lá dentro. Parece realmente uma outra dimensão. É verdade. Você daqui é uma pessoa, estou conversando, você passou a ter poder, é outra pessoa. É verdade, Zé. É verdade. Mas se você entrasse, eu realmente faria uma campanha para o pessoal votar em você. Obrigado, eu fico feliz com essa demonstração pública sua, né, de apoio. Até porque eu sei que você... sua defesa, tudo, eu achei até porque legal. eu sei que você não se envolve com política dessa maneira. Não. Nunca vi. Então eu fico muito feliz. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, Zé, porque eu acho, ao mesmo tempo que eu acho que precisa de uma renovação nesses lugares, eu penso que a política do Brasil também tem esse poder de fazer quem está falando grosso chegar lá dentro e falar fino. E aí ficar engessado, não conseguir fazer nada e de repente acabar fazendo com que... Como que vai mudar isso? Eu acho que vai ter que renovar, cara, mas eu não me acho a pessoa preparada para encarar essa roubada nesse momento. Chegaram a me convidar também para isso, mas eu falei, é muita gente. É muita coisa. Eu já chegaria cortando a cabeça de todo mundo. Se pudesse chegar dessa maneira, com o espadão do samurai, aí pá! Entendeu? Resolveu no espadão. Não pode, cara. Aí acho que a gente acaba
perdendo, né, essa admiração das pessoas e transformando em frustração, né, por não conseguir mudar. Fica frustrado, sim. Eu acho que realmente lá na política dá para fazer um filme. Lá para mim, principalmente Brasília, eu considero realmente um inferno. O cara sai castigado, pá, vai para lá, ele pensa que está entrando no inferno. E para lá ele vai mais abaixo, vai para o Hades, que é o final de tudo, porra. Desse aí, deixa só, eu fazia trilha sonora. Ah, é? Isso, prepara uma trilha sonora para isso. Eu já penso em escrever alguma coisa muito forte. Eu tive com o presidente, que ele disse que é fã, a esposa dele também é muito fã e tal. Eu falei, olha, eu vou dar uma chegada em Brasília, a gente vai fazer uma entrevista e tal. Vamos ver até se eu faço aqui para o Canal Brasil com ele. Mas, sensacional que seria. Vamos lá. Bill, quais são os seus projetos para o futuro? Bom, para um futuro próximo, a gente está fazendo... Bem próximo, porque disse que 2012 é o fim do mundo, né? Eu acho que vai ser. Por isso que eu já estou fazendo... Eu estou lançando tudo que eu posso. 21 de dezembro, hein? Já está previsto pelos Maia e Nostradamus. Eu tô lançando tudo que posso ainda em 2010. Para tentar desfrutar um pouquinho em 2011, porque 2012... depois se preparar para 2012. É para passar a régua. Então ainda, agora esse ano ainda, a gente está lançando o meu próximo álbum, chamado Causa e Efeito. Causa e Efeito. São 12 faixas inéditas. Também tem videoclipes que estão sendo produzidos. E pro meio do ano eu estou preparando um DVD, no qual eu vou pegar todos os meus videoclipes que eu já fiz, os que eu estou fazendo. Vou reunir tudo dentro de um DVD. Que legal. Felizmente é que eu falei, o tempo não para, o tempo prossegue, o tempo castiga. Foi uma entrevista sensacional, uma entrevista educativa, com muita mensagem para você, telespectador. Gostei imensamente, Bill. Fico agradecido e fica aí a sua promessa de me convidar, eu vou dar uma aula lá. Você já está convidado. Okay? Eu que agradeço pelo espaço. Por favor, obrigado. Aí. Muito obrigado e telespectador, na próxima semana, coisas sensacionais como sempre. Até lá. Até lá. Até lá. Ok. Valeu, valeu. Uma noite para você. A praga da semana. Esta praga é para as mulheres que só querem saber de operação plástica. Você vai fazer uma plástica na cara para ficar parecendo com Angelina Jolie. Mas o Dr. Hollywood vai fazer tudo errado e você vai acabar sendo parecida com o Costinha. Sim, isto vai acontecer, Dona Costinha. Essa é a minha praga. Gravou-se profundo. Zé do Caixão, Zé do Caixão. Seu eco estremece o mundo. Não tem coração, não tem